Olá, hoje eu vou lhe apresentar um problema que você tem e você sequer sabe que existe. Meu nome é Leandro Ramalho, eu sou advogado, especialista em planejamento patrimonial da família, mestre e doutorando em Direito. Eu estou aqui para lhe apresentar um problema que o seu pai vai deixar para você. Como assim, Leandro? Me explica melhor. Te explico. Quando seu pai não estiver mais aqui e você estiver no seu momento de maior dor, em meio ao seu luto, você vai ter que participar, vai ter que realizar o doloroso processo de inventário. Leandro, o que é esse inventário? Inventário é um processo que a lei brasileira determina que todos passem para que você possa herdar o que já é seu por direito. O patrimônio do seu pai, ele só vai para você se você passar pelo processo de inventário. Até aqui todo mundo sabe. O que ninguém sabe é o custo desse inventário e por isso doloroso. Vou explicar melhor. Vamos começar a trabalhar com números. Imaginemos que o pai tenha um patrimônio de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Isso é indiferente. Mas para a gente fazer uma conta mais fácil, vamos trabalhar com uma herança de 1 milhão de reais, tá? Com uma herança de 1 milhão de reais, de 20 a 40% desse patrimônio, vamos trabalhar com a pior hipótese, 40%. 40% de 1 milhão é 400 mil reais. Então, 400 mil reais é o valor que vai custar o inventário dos seus pais. Você vai falar o quê? Eu falo, é isso mesmo. Esses 400 mil reais, eles se dividem em despesas com cartório, despesas com honorários de advogado para realizá-lo, e por fim, o que é mais pesado é o imposto da herança, que a gente chama de TCMD. Esse imposto, hoje tem o teto de 8%. Só que com essa reforma tributária que já passou na Câmara e está indo para o Senado no segundo semestre, ele tende a aumentar. Uma certeza a gente já tem, ele vai se tornar progressivo. O que isso quer dizer? Hoje, cada estado tem uma alíquota. O que é alíquota? É um percentual máximo em que se pode cobrar esse imposto da herança. Por exemplo, eu estou em Minas Gerais. Em Minas Gerais, esse imposto, hoje o teto é 5%. Tá? No Rio de Janeiro, por exemplo, o teto é 8%. Como é que vai ser com a reforma tributária? Ele vai ser progressivo. Quanto maior for a sua herança, maior será a alíquota. Isso vai fazer com que o imposto fique muito maior para você, independentemente do estado que você esteja. Então, o que eu quero trazer para você é a seguinte reflexão. Se você tem um patrimônio que hoje em valor de mercado, ou seja, ele é avaliado hoje em 1 milhão de reais, você precisa de 400 mil reais em dinheiro para pagar as despesas de inventário envolvendo cartório, advogado e imposto. Por acaso, se o senhor, a senhora que está assistindo esse vídeo falecer, o filho da senhora ou do senhor tem esse dinheiro? A família de vocês tem esse dinheiro? Tem? Porque ótimo, parabéns. É uma minoria que tem esse dinheiro para poder bancar o inventário e fazer assim a sucessão. Mas você já parou para pensar que esse dinheiro poderia ser gasto de outra forma? Ao invés de 40% desse patrimônio se tornar despesa com advogado, cartório e imposto, ele poder passar para o seu filho e ele usufruir isso, seja com o aluguel dos imóveis, seja investindo esse dinheiro em ações ou qualquer outro tipo de investimento que ele tem interesse em fazer? Pois é, essa é uma reflexão importante. Mas essa é a hipótese melhor. Imaginemos agora a pior hipótese. Se o seu filho, a sua família não tiver esse dinheiro. Leandro, como eu faço? Tem que vender. Tem que vender os bens até que alcance esse valor de 400 mil reais. Ou seja, o seu filho, ele não vai ter os mesmos bens que o senhor ou a senhora que está me assistindo tem. Se por acaso
O senhor tem um apartamento, por exemplo, no Rio de Janeiro, de frente para a praia, de R$1 milhão, ele vai ter que vender esse apartamento. Ele vai vender esse apartamento e R$400 mil desse apartamento vai embora. Isso levando em conta que ele não vai conseguir vender por R$1 milhão. Um imóvel que está em inventário, ele é desvalorizado, porque ele fica retido até que chegue ao final do processo. Ou quem sabe, o Poder Judiciário, o juiz, permita a expedição de um alvará, que é um documento que permite que ele seja vendido antes, mas nem sempre isso acontece. Então, um apartamento, por exemplo, de R$1 milhão já seria vendido com um prejuízo aí, quem sabe, de 20%, que a gente chama de deságio. Ele seria vendido por 800 mil. E desses 800 mil, 400 mil é despesa com inventário. O seu filho herdaria 400 mil reais. E aquele apartamento que ele frente para a praia, ele agora vai ter que mudar para um outro bairro. Ele vai cair de qualidade de vida. Ele vai decrescer na vida com o seu falecimento. Esse é um problema que pouquíssimas pessoas sabem que existe. A questão aqui que eu trago para você é que isso tem solução. Não precisa ser dessa forma. Existe algo que é recente no direito, mas que é de uma expertise, de uma inteligência estratégica muito grande, que se chama planejamento patrimonial da família. Leandro, o que é o planejamento patrimonial da família? É o senhor ou a senhora que está me assistindo planejar o seu patrimônio de forma que haja já a transferência desse patrimônio para os seus filhos, levando os seus bens para uma pessoa jurídica, uma empresa. O controle vai ficar com o senhor continua, senhor e senhora, continua no controle de todos os bens, mas ao falecer, no momento em que o senhor ou a senhora não estiver mais aqui, não vai ter todo aquele problema do inventário. O inventário não vai acontecer. Filho, a sua filha, ela já vai herdar, eles vão herdar esse patrimônio que hoje é do senhor, que é da senhora, que foi suado. Anos, décadas de trabalho, né, que permitiram o senhor ter esse patrimônio que tem hoje. Independentemente do valor, eu estou trabalhando com 1 milhão. Se for 10, se for 20, é só multiplicar quanto seria a despesa do senhor com o inventário. Então pensa nisso.